Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos. É o segundo trimestre de 2025. Estamos estudando uma viagem pelo Novo Testamento, revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. É ali que você compra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD está na Rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E ali no novo templo também, bem no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura irmão Alex e o pastor Silas, e ali você compra materiais evangélicos também para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, você compra com um clique. Você pede o seu livro, a sua revista, a sua Bíblia, e você recebe no aconchego da sua casa. Isso é muito importante, tá bom? É bom que você tenha bíblias, revistas, materiais evangélicos para você aprender cada vez mais. Queremos agradecer pela vida do irmão Reginaldo Aparecido Amaral, tem nos cedido aqui esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Ele é um membro do nosso canal e está investindo no reino de Deus. Também irmão Josué, marido da Marilena, Deus abençoe esse homem de Deus, que também é membro do nosso canal, está investindo aqui no canal, né? Construindo esse cenário, nos ajudando na montagem dos equipamentos. Então esse é um membro. Também o irmão Vinícius, que tem cooperado conosco na iluminação, ele é um membro do nosso canal. E o irmão Jefferson Queiroz, Deus abençoe esse homem de Deus, que também está contribuindo mensalmente para a manutenção desse canal. Se você quiser ser um membro do nosso canal, aqui embaixo está um número de celular, o DDD é 11, o número é 989-156905, é a chave Pix. Você também pode investir no reino de Deus. Às vezes você está assistindo o canal, está usufruindo as mensagens, está aprendendo o evangelho da graça e você sente no coração de investir também, de contribuir também. Certamente o seu galardão, a sua bênção está garantida. Às vezes a pessoa fica, vou investir não, sei o quê. Isso aqui tem custos e às vezes custos elevados. E é a obra de Deus, é o reino de Deus. Às vezes Deus toca no seu coração, toca na sua mente e você precisa atender o chamado do Espírito Santo. Bom, então tem a chave Pix. Se você é um empresário ou uma empresária e quiser anunciar o seu produto aqui, entra lá no nosso e-mail, venha ser um patrocinador do nosso canal. O e-mail é albruno@yahoo.com.br, é albruno@yahoo.com.br. Venha anunciar o seu produto aqui. Nós precisamos de patrocinadores, isso é muito importante. Não esqueça também, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso ajuda muito. Deixa aqui algum comentário para propagar, né, para que o YouTube entenda que essa lição é relevante e ela vai levar essas aulas mais longe, para um número maior de pessoas. Não se esqueça, confira a sua inscrição. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal. Incentive outras pessoas a se inscreverem no canal também, principalmente seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, os crentes da sua congregação, seus alunos da escola dominical, seus amigos professores. Incentive, vamos dar crescimento e visibilidade a esta obra de Deus que está sendo aqui realizada, não somente por mim, mas por mim, por você, por todos que estão participando. Quero agradecer a Deus
também pela vida da minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, que é a minha família, é o meu suporte, tá bom? Vamos adiante, vamos à última aula então, a 13ª aula, 29 de junho de 2025, o livro da minha vida. Na aula passada, estudamos sobre o Apocalipse, né? Agora vamos terminar estudando sobre o livro da minha vida. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist, vai até lá, assista, lembrando que esta lição é uma viagem, é uma panorâmica pelo Novo Testamento. Se você quiser se aprofundar, tem outros materiais aqui no canal, você vai lá, por exemplo, o Evangelho de João, tá? É a lição de adultos que nós estamos estudando nesse trimestre. Então vale a pena você dar uma olhada lá na lição de adultos, tá? Que é publicada aqui no canal também. Vamos lá, 29 de junho, 13ª lição, o livro da minha vida. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 119, do versículo 9 ao 12, do versículo 89 ao 105. É o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versos. Tá? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra, e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Conectado com Deus,
ele faz o seguinte comentário: uma pessoa diligente na busca por conhecimento, crescimento e amadurecimento diante de Deus, o Senhor, ou uma pessoa conformada por achar que nada mais falta ser acrescentado. Que tipo de pessoa você é? Você acha que já sabe tudo, ou você acha que você precisa continuar adquirindo conhecimento da parte de Deus? Esteja você enquadrado no primeiro ou no segundo exemplo, do questionamento. O conselho de Pedro é o seguinte: servirá, pois, sempre haverá algo mais a ser acrescentado em nós. Sempre tem espaço para crescer, para conhecer mais. Ele diz o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Agora, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então sempre há espaço para crescer. Nunca pare de crescer. Nunca pare de buscar mais conhecimento em Deus, sabedoria de Deus, conforme é nos orientado lá nas epístolas, na lição de número 11. Se você perdeu, dá uma olhadinha. Nós precisamos ter sempre mais e mais sabedoria da parte de Deus. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, reconhecer a relevância e a veracidade, a verdade da Bíblia Sagrada. Segundo objetivo, conhecer alguns fatos históricos que foram previamente anunciados nas Sagradas Escrituras. E terceiro objetivo, compreender a atualidade e eficiência de seguir os preceitos bíblicos para se ter uma vida abençoada. Então, vamos ver aqui sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. A veracidade da Bíblia. Vamos estudar sobre a veracidade da Bíblia, ou seja, mostrando que a Bíblia é verdadeira. Vamos estudar sobre a relevância da Bíblia, não apenas como um livro de consulta, mas principalmente como um manual de fé e prática. A Bíblia, ela é para ser crida e ela é para ser praticada, para ser vivida. A Bíblia não é uma obra de ficção, não é uma obra de lendas ou mitologia, de romances, não. Nós vemos aí que muitos trechos da Bíblia foram historicamente comprovados através de diferentes ciências ao longo dos séculos. Está aí o doutor Rodrigo Silva, que não nos deixa mentir, juntamente com outros antropólogos, fazendo aí suas descobertas e escavações e comprovando os relatos bíblicos, tá? Então, usando a ciência para comprovar aquilo que a Bíblia diz. Descobertas arqueológicas que estão acontecendo até hoje, por exemplo, comprovam relatos, comprovam lugares, comprovam eventos e comprovam pessoas citadas nas Sagradas Escrituras, reforçando até mesmo para os incrédulos que a Bíblia é legítima, que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é confiável. Depois, a existência milenar, ou seja, do povo hebreu, é um dos sinais mais evidentes sinais de que o que temos escrito na Bíblia é a verdade. Então, esse povo foi criado por Deus através da chamada de Abraão, e esse povo está aí até hoje, mostrando o quê? Que a Bíblia é a verdade. Isso aí é um sinal incontestável, de que a Bíblia é verdadeira.
não há como dissociar, separar os judeus da Bíblia e nem a Bíblia dos judeus. Não tem como separar o povo judeu da Bíblia e a Bíblia do povo judeu. A história do povo hebreu, a cultura, os costumes, a língua, tudo isso está registrado desde os seus primórdios na Sagrada Escritura. Então, a história do povo hebreu, do povo judeu, está toda na Bíblia, mostrando aí sua cultura, seus costumes, sua língua e etc. A restauração geográfica e política da nação de Israel, que foi cumprida aí em 1948, agora do século passado, é um dos eventos que apontam, isso é bom você, juvenil, guardar, é um dos eventos que aponta o cumprimento das profecias bíblicas anunciadas séculos antes, principalmente lá em Isaías. Isaías já tinha escrito há aproximadamente uns 3.000 anos atrás o que iria acontecer agora em 1948, que é a restauração, né, da nação, a restauração geográfica e política de Israel. Outros fatos históricos que estão registrados e cumpriu-se as profecias bíblicas estão, por exemplo, a deportação de Israel pelos assírios e a deportação de Judá pelos babilônios, dois impérios aí, né, antigos. Então, o império assírio, né, que levou Israel, e o império babilônico. Lembra de Nabucodonosor? Então, esse aí, tá? Então, se cumpriu a destruição de Jerusalém, Mateus 24, o sermão escatológico, Jesus tinha falado que iria acontecer, isso aconteceu no ano 71 depois de Cristo, profetizada por Jesus e cumprida no ano 70, 71 depois de Cristo. Também reforçam o caráter sobrenatural e a legitimidade incontestável da Bíblia. Então, são fatos históricos que haviam sido profetizados muitos anos antes e aconteceram, comprovando que a Bíblia é a verdade. O manual da vida. Segundo pesquisas, a Bíblia é considerada a literatura mais lida do mundo. A Bíblia é o best-seller dentre todos os livros do mundo. É o livro mais lido, mais adquirido no mundo inteiro em todas as épocas. Como livro a ser consultado, precisamos lembrar de que não se trata de uma obra de autoajuda, tá? Não é uma obra ficcional de autoajuda, mas de ajuda do alto. Tá? É um livro que nos leva a buscarmos a ajuda do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Bíblia nós temos orientação da parte de Deus sobre o caminho a seguir, né? Sobre o caminho, né? Sobre o que nós devemos fazer. Então já está tudo registrado na Bíblia. É só eu consultar para saber que atitude eu devo tomar. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia ilumina o caminho que a gente vai andar. A Bíblia ilumina a nossa vida durante a nossa jornada aqui na Terra. Quando nós estamos tristes, quando estamos cansados, quando estamos desmotivados, encontramos na Bíblia, né, a palavra poderosa que transforma e cura o nosso interior. Isso está em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Palavras de Jesus. Então, ele nos convida, quando nós estamos tristes, cansados, ansiosos, nós podemos procurar na Bíblia o consolo, a direção, a orientação. E ele coloca aí: os conselhos do Senhor nas Sagradas Escrituras nos conduzem
as melhores escolhas. Todas as nossas escolhas precisam passar pelo crivo da Bíblia. Se a Bíblia reprovar, não vá por esse caminho. Ele nos propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Está lá em Deuteronômio 30, do 15 ao 20. A bênção e a maldição. E nos aconselha quanto ao que nós devemos escolher. Com certeza, devemos escolher a vida, devemos escolher o bem, devemos escolher a bênção de Deus. É isso que ele nos orienta. No Salmo 32, o Senhor nos exorta, nos orienta. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então ele está aqui, Deus nos oferecendo a orientação por onde nós devemos ir. Devemos escolher a esconder a palavra em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Nós devemos escolher viver pela palavra. Não esqueçamos os preceitos do Senhor, na Bíblia, e amemos a sua palavra e meditemos na sua palavra. Então isso aqui é o manual da vida, é o livro, conforme o título da lição, é o livro da minha vida. A Bíblia tem que ser totalmente o nosso livro de cabeceira. Nós devemos ler, reler, estudar, reestudar, praticar e praticar e praticar até a vinda de Jesus para nos buscar. Esse tem que ser o livro da nossa vida, o livro da minha vida e o livro da sua vida. Útil, número 3, para os nossos dias. A mensagem da Bíblia contempla todos os povos de todos os tempos e lugares. A Bíblia, ela é igual para toda a humanidade. Ela é atemporal, ela não é escrita ou para 5.000 anos atrás ou para 10.000 anos à frente, não. Ela é atemporal. Ela se aplica a todos os tempos. Por isso que nós entendemos que a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós, do nosso tempo, é que devemos nos enquadrar no que a Bíblia diz. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar no nosso modo de vida. Não, é o contrário. Sempre foi assim. A Bíblia, ela é atual em seus ensinamentos. Os ensinamentos da época de Cristo servem para hoje, como serviu na época de Cristo. Tá? Os ensinamentos do Antigo Testamento servem para hoje, da mesma maneira que serviu para aquela comunidade do Antigo Testamento. Ela é atual. Tá? Ela é tão vital para nós que é comparada a um alimento. Tá lá em Jeremias, tem as referências aí. Nós precisamos comer a Bíblia, nós precisamos nos alimentar diariamente da Bíblia Sagrada. Ela nos dá instruções de como viver em sociedade, como é que a gente se relaciona com as pessoas, com nossos familiares, amigos. Ela nos instrui a começar pelo lar, cuidando da nossa família. Tá? As Escrituras, em toda a sua totalidade e inspiração, elas são proveitosas. Toda a Bíblia, ela é importante para a nossa vida. Entre outras coisas, ela é importante para ensinar, para redarguir, para chamar a atenção, para corrigir, tá? Para instruir em justiça. Você quer saber o caminho certo, o caminho justo? Leia a Bíblia, ela vai te dar qual é o caminho certo. A palavra ensinar é bem presente nas páginas da Bíblia, expressando, entre outros sentidos, alerta ou admoestação. Então, quando a gente lê a Bíblia, ela nos faz alertas, tá? Ela nos dá algumas admoestações, ela nos ensina o que devemos fazer. É como se a Bíblia tivesse o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. Tá? Isso são
admoestações. Tem a hora que você pode seguir, tem a hora que você tem que prestar atenção e tem a hora que você tem que parar. É a Bíblia. A Bíblia é comparada a esse semáforo, a esse sinal que os carros e pedestres precisam obedecer. A palavra redarguir tem o sentido de dar resposta com convicção. Tá? Dar resposta com convicção. A Bíblia, ela nos traz a convicção da verdade. Tá? Nesta função, a palavra de Deus, ela nos é útil na refutação dos adversários. É com a palavra de Deus que a gente refuta os falsos ensinos, as heresias. É com a palavra de Deus que a gente refuta os nossos adversários. Corrigir, por sua vez, tem o sentido de colocar em ordem, tem o sentido de reparar, tem o sentido de restituir. Tá? Então, a Bíblia, ela nos serve no sentido de corrigir, ela nos ajuda a colocar em ordem, né? De reparar o que está quebrado, está desconjuntado. Tá? Já em instruir em justiça, é para que tenhamos o comportamento de verdadeiros cristãos aqui na terra. A gente saber o que é justo, o que é certo, de acordo com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja como é importante a Bíblia Sagrada para a nossa vida. E aí ele coloca, por exemplo, diz que a Bíblia, ela é a maneira perene, eterna, da revelação de Deus. Ela é tanto o registro de Deus, quanto os caminhos de Deus. Tá? E ela é também o intérprete dela mesma. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Ela explica, ela se explica por si só. Tá? Isso é muito importante. Tá? A revelação escrita, ela é confinada aí aos 66 livros do Antigo e Novo Testamento. A totalidade da revelação da Bíblia é para preservar em benefício da humanidade. Tá? Então, toda a preservação da Bíblia é para beneficiar a humanidade. Ela foi preservada em sua totalidade. Tá? Uma outra coisa importante, examinar a Bíblia é conhecer a Deus e a maneira que Ele quer ser conhecido. Tá? Então, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. É para nós termos intimidade e conhecimento do nosso Deus. Concluindo, então, essa 13ª lição, concluindo esse trimestre tão abençoado dos juvenis, ele diz o seguinte: Jesus é a própria palavra, ele é o verbo de Deus. A Bíblia é mais que um manual relacionado a questões terrenas. Ela pode nos fazer sábios para a salvação. Então, para nós termos a completa salvação, nós precisamos ler e estudar a Bíblia Sagrada. Jesus disse que aquele que tiver deixado algo para segui-lo por amor do seu evangelho, receberá 100 vezes tanto já neste tempo, e principalmente receberá no século futuro a vida eterna. Então nós precisamos conhecer o que é a vida eterna, o evangelho de Jesus. A palavra foi ensinada para o nosso ensino, tá? A esperança não é em nós mesmos, a esperança é no Senhor e nas suas promessas. A esperança de ressurreição, a esperança de vida eterna, pois é em esperança que nós somos salvos. Assim terminamos, como já dito, a lição 13 do dia 29 de junho de 2025, o livro da minha vida, o livro mais importante que eu e você pode adquirir
pode estudar e pode tê-lo como manual para a nossa existência aqui na Terra. Lembrando, deixa aqui embaixo o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. Incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Deixe aqui embaixo alguma observação, algum comentário e seja um membro aqui do nosso canal. Envie a sua oferta, a sua contribuição. Ela será uma bênção para centenas e milhares de outras pessoas que estão assistindo o nosso canal. Um abraço apertado, bom final de trimestre e até o próximo trimestre, a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Fica com Jesus.